Olá, eu me chamo Gustavo, sou aluno do programa de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano, orientado pelo professor Marco Aurélio Vaz. Irei apresentar uma versão resumida da minha defesa de tese, Evolução do perfil e preditores independentes de óbito em pacientes hospitalizados por Covid-19 e o efeito da fotobiomodulação na fadiga e dano muscular induzidos por estimulação elétrica neuromuscular em indivíduos saudáveis. Prefácio: os desafios da pandemia. Então, uma espécie de introdução geral que vai servir tanto para o meu capítulo 1 como para o meu capítulo 2. A Covid-19 ela é uma doença relacionada à ação do vírus SARS-CoV-2. Essa ação viral tem relação com diferentes sistemas, em especial o sistema respiratório, e as repercussões dessa ação viral vão ter relação com os sistemas infectados. Nós temos uma classificação dos quadros clínicos, onde a maioria dos pacientes vão se apresentar com quadros clínicos leves, sem sintomas, sem necessidade de uso de oxigênio. Já os quadros clínicos moderados são aqueles pacientes que precisam do uso de oxigênio de forma suplementar. Já os quadros clínicos graves são aqueles pacientes que precisam da internação na unidade de tratamento intensiva e uso da ventilação mecânica invasiva. Importante lembrar que a pandemia foi um processo relacionado ao desafio da organização hospitalar, a evolução do processo de diagnóstico, a evolução das definições de tratamento, da vacinação e também as diferentes variantes virais e as suas especificidades. Então, tudo isso aconteceu ao longo do tempo, dos anos de 2020, até os dias de hoje, se nós formos para pensar, mas o fim do período de emergência foi definido em abril de 2022. Ao longo desse período, foram mais de 7 milhões de mortes pelo mundo, onde o Brasil se destaca como o segundo país em números absolutos de morte. Dentro dos fatores de risco relacionados à origem desses óbitos, tem descrito na literatura a idade avançada, o sexo masculino, tabagismo, comorbidades como doença cardiovascular e renal crônica, a gravidade, a necessidade da unidade de tratamento intensivo, da ventilação mecânica e também sinais de desregulação imunológica nos exames de sangue. Então, diante desse contexto, surgem as minhas duas ideias iniciais, que vão definir o capítulo 1 e o capítulo 2. O primeiro é: será que o perfil clínico dessas pessoas mudou ao longo dessa evolução no tempo? Será que as diferentes fases da pandemia, se eu analisar as pessoas que foram internadas no hospital, vai ter uma diferença entre esse perfil dos pacientes? E uma segunda pergunta: será que os fatores relacionados à incidência de morte são os mesmos aqui no Rio Grande do Sul? Então, para responder essas perguntas, foi feito um estudo retrospectivo de janeiro de 2020 até dezembro de 2023, onde foram analisados no Hospital de Clínicas todos os pacientes que foram internados por Covid-19. Esses registros hospitalares passaram pela aprovação dos comitês de ética do hospital e da URGS, e a partir de uma identificação dos critérios, esses bancos, essas informações eram disponibilizadas para a nossa análise. Então, entraram pacientes adultos que foram internados tanto a nível ambulatorial, na unidade de tratamento, como na unidade de tratamento intensivo. Eles tinham que ter o diagnóstico COVID confirmado por exame laboratorial. Foram avaliados 1.450 pacientes, onde a maioria desses era de Porto Alegre e região metropolitana. A divisão, a partir da análise desses dados, em especial do número de mortes, do número de admissões hospitalares e do número de altas, foi possível estratificar esse período de 2020 até 2023 em 3 fases distintas, o que nós chamamos de fase inicial, fase de transição e fase de estabilidade. Então, nós percebemos que o padrão relacionado ao número de óbitos, admissão e altas, ele pôde ser estratificado nesses 3 períodos. Quando comparamos o perfil clínico dos pacientes dentro desses 3 períodos, nós percebemos que as grandes diferenças acontecem entre a fase inicial e uma fase de transição. Já a fase de transição foi muito semelhante, com algumas poucas diferenças com a fase de estabilidade.
Dentro dos principais resultados, nós destacamos a queda de massa corporal, ou seja, os pacientes iniciais tinham maior massa corporal do que nas demais fases, uma diminuição no número de mortes, a evolução do processo de tratamento diagnóstico foi fundamental nesse sentido, a necessidade do suporte ventilatório também, e a diminuição do uso de medicações ao passar do tempo das fases. No sentido oposto, nós percebemos um aumento de pacientes com tabagismo e um aumento de pacientes com comorbidades, mostrando que talvez os pacientes que precisaram de internação nessas fases tardias foram aqueles que já tinham algum acometimento de base importante. Então, como conclusão do capítulo 1, nós conseguimos estratificar o período em 3 fases. Esse perfil se modificou ao longo do tempo, principalmente entre a fase inicial e uma fase de transição. O capítulo 2, que buscou entender quais são os fatores que levaram à morte desses pacientes, nós observamos que os fatores principais foram a ventilação mecânica invasiva, câncer, história de câncer prévio, história de doença renal crônica prévia e doença cardíaca prévia foram os fatores mais importantes, junto da necessidade de internação na UTI, a idade avançada e a relação neutrófito-linfócitos no exame de sangue. No sentido oposto, nós percebemos também que a massa corporal foi um fator protetor. A ação da massa corporal, ela já foi descrita na literatura, onde o argumento é de que talvez as pessoas em necessidade de hospitalização, o fato de elas terem uma maior massa corporal, permitem que elas tenham um maior aporte energético, ou seja, elas vão sofrer menos da falta de energia durante o período de hospitalização, o que vai aumentar a chance de sobrevida. Outro resultado interessante é que, analisando as mortes, 76% dessas mortes aconteceram a nível ambulatorial e relacionando com as outras informações do capítulo 1, nos faz entender que esses pacientes faleceram em nível ambulatorial, não porque eles não precisavam da UTI, mas sim porque eles não tiveram acesso aos leitos de UTI. Mas não podemos deixar de perceber que 57% das pessoas sobreviveram ao período de internação. Algumas dessas vão ter sintomas tardios, a Covid longa, e a necessidade de nós pensarmos em programas de reabilitação, que surge a necessidade do capítulo 3, que foi um estudo que verificou o efeito da terapia por fotobiomodulação na fadiga e dano muscular induzidos por estimulação elétrica neuromuscular em indivíduos saudáveis, onde entendemos a importância de se testar essa hipótese de intervenção primeiro em indivíduos saudáveis, para depois sim realizar novos estudos em pacientes com Covid longa. Importante perceber que essa eletroestimulação já é um recurso terapêutico muito bem descrito na literatura, utilizado para o tratamento de atrofia em situações de mobilidade e ativação muscular restrita. Já também é descrito na literatura um problema na aplicação desse recurso, dessa intervenção, uma vez que ele leva a maiores consequências metabólicas localizadas e um maior dano muscular do que a atividade voluntária, o que limita a sua aplicação na prática. Um recurso que poderia ter ação para atenuar essas ações de dano e estresse metabólico seria a exposição à luz, a fotobiomodulação, que já tem esses efeitos descritos na literatura. Quando analisamos o efeito da luz em atividades fadigantes voluntárias, onde as pessoas realizaram as próprias atividades, nós já temos evidências mostrando que pode ser um recurso interessante para atenuar a fadiga. Porém, quando analisamos os estudos voltados para a eletroestimulação, então não em atividades voluntárias, existe uma contradição na literatura, onde os estudos pré-clínicos mostram o efeito benéfico do uso da luz, enquanto que os estudos em humanos não mostram esse efeito benéfico. Então a nossa ideia foi otimizar os protocolos tanto de eletroestimulação como de fotobiomodulação para ver se conseguimos atenuar essa fadiga e o dano muscular provocado pela técnica. Nós realizamos um ensaio clínico randomizado duplo cego, comparando pessoas que receberam laser com pessoas que receberam sham, ou seja, que acreditavam ter recebido laser. Foram avaliados diversas questões sobre fadiga e dano muscular em 5 períodos distintos para acompanharmos esse processo de recuperação. Então foram realizadas avaliações como questionários, antropometria, avaliação relacionada à ultrassonografia,
avaliação sobre a dor e dinamometria. Dentro dos nossos resultados, nós percebemos que a variável espessura do tecido adiposo foi muito importante, já que ela interferiu em todas as nossas comparações. De forma geral, nós percebemos que a fotoabnulação não atenuou a fadiga provocada por eletroestimulação, mas ela teve uma ação de proteção contra a formação de edema no músculo reto femoral e também mitigou a sensibilidade, ou seja, a dor no músculo vasto lateral. Mas, de novo, destacamos que a espessura do tecido adiposo foi um fator muito importante, uma vez que interfere tanto na condução da corrente elétrica, como para que a luz chegue na ação muscular. Sobre um processo final da tese, eu, durante o processo, publiquei 9 artigos com 34 pesquisadores diferentes, foram 4 artigos submetidos e um capítulo de livro que ainda estão em análise. Eu fui ouvinte e organizador em 4 eventos diferentes, 4 como ouvinte e 4 como organizador. Eu tive 9 resumos publicados em eventos, colaborei em 8 projetos de pesquisa diferentes, atuei com orientações e coorientações, tanto de TCC como de mestrado, participei de bancas de TCC em diferentes instituições, tive as minhas primeiras experiências como revisor de periódicos, e tive, dentro desse período também, o meu primeiro projeto de extensão como professor coordenador. Então esse foi um resumo de todas as atividades, em especial da minha tese. Muito obrigado pela sua atenção.